Olá pessoal, aqui é Marcos Camogal para mais uma videoaula da disciplina Preparo de Amostras para Análise Elementar. Dessa vez vamos falar sobre o preparo de amostras assistido pelos processos oxidativos avançados, que nada mais é do que reações químicas que ocorrem em solução e geram o radical livre, majoritariamente, o radical hidroxila. Esse radical ele é um poderoso agente oxidante que pode decompor, degradar a matéria orgânica das amostras, liberando os metais para a solução. Esse radical hidroxila, normalmente ele é produzido por reações químicas envolvendo alguns agentes precursores, como o ozônio, o peróxido de hidrogênio. Mas ele também pode ser gerado através de agentes externos, como as radiações ultravioleta, os processos de cavitação das ondas ultrassônicas e além de feixes de elétrons provenientes de radiadores que existem por aí. Os processos oxidativos avançados, devido ao seu elevado poder de oxidação, eles têm a capacidade de mineralizar totalmente os compostos orgânicos até a sua forma mais elementar, que seria o CO2. Entretanto, a gente sabe que na prática não é bem assim. A relação de geração de radicais hidroxilas e a quantidade de matéria orgânica nas amostras geradas levam a tempos de decomposição bastante elevados. Então, normalmente, os procedimentos de preparo de amostras são empregados para amostras com teores de carbono menor, ou eles atuam como precursores para aqueles procedimentos em que eu tenho presente compostos muito estáveis, como compostos aromáticos, fenólicos. Então, eu faço uma decomposição pelos sistemas convencionais e complemento o preparo da amostra com os processos oxidativos avançados. Esse processo combinado de preparo de amostra convencional com processos oxidativos avançados permite que os teores de carbono residual sejam bastante baixos. Outra vantagem dos sistemas de preparo de amostra com processos oxidativos avançados é que não é necessário o uso de soluções ácidas para esse tipo de preparo. Então, sendo muito adequado para técnicas eletroquímicas e cromatográficas acopladas aí aos analisadores elementares, porque eu consigo fazer toda a decomposição sem a necessidade de acidificar o meio. Bom, os radicais hidroxilas, eles são majoritários dentro dos processos oxidativos avançados, mas eu posso também ter radicais sulfato, outros radicais produzidos durante o processo de decomposição, de quebras homolíticas aí das ligações químicas. Mas, majoritariamente, eu vou estar falando sempre do radical hidroxila. O radical hidroxila ele reage com os compostos orgânicos de uma forma bastante eficiente e com alta velocidade, é quase que instantânea. Veja aí que a gente tem reações na ordem de 10 a sexta, 10 a nonas litros por mol por segundo. Ao mesmo tempo que ele tem uma alta eficiência de oxidação, ele não tem seletividade. O que passar perto dele vai reagir e vai ser oxidado por esse radical. Veja que o potencial de oxidação é bastante elevado, chegando a 2,33 volts, o maior entre os compostos usualmente empregados. Veja então nessa tabela que o radical hidroxila ele só perde em termos de potencial de oxirredução para o íon fluoreto, que é o mais eletronegativo de todos, que a gente tem. Sendo superior até o ozônio, o peróxido, os outros ácidos minerais que a gente normalmente utiliza aí dentro dos sistemas. Bom, como ocorre a degradação dos compostos orgânicos pelo radical hidroxila? O radical hidroxila em si, ele tem como função quebrar as ligações químicas das estruturas orgânicas.
Então, ele vai, por ter um grupamento muito ávido por a sua estabilização com a captura de um elétron de um outro composto, né, ele remove das estruturas orgânicas ligantes, né, átomos ligantes, e fazendo com que essas estruturas se desestruturem, quebrem de modo geral. Então, em processos de cadeia, elas vão sendo reduzidas, então cadeias longas vão sendo diminuídas a tamanhos cada vez menores, até chegar ao ponto em que a gente vai sobrar ter apenas o CO2 dentro desse sistema. Então, aqueles carbonos vão sendo oxidados até chegar ao estado de oxidação do CO2. Nos anéis aromáticos, né, e por isso que os radicais hidroxilas são importantes, compostos aromáticos são extremamente estáveis e muitas vezes os ácidos, né, minerais que a gente utiliza não têm a capacidade de romper essas ligações, né, cíclicas que têm estabilidade grande. Então, o radical hidroxila ele vem atuando aqui na quebra desses anéis aromáticos, formando então ligações químicas que desestruturam esses arranjos e eles acabam rompendo, abrindo o anel desses compostos aromáticos e depois sendo suscetíveis a quebras da estrutura alifática de forma mais fácil e simples, podendo ser degradado posteriormente por um ácido mineral comum que a gente tem ali. Então, a função do radical hidroxila dentro do sistema de preparo de amostra, principalmente quando a gente está falando desses compostos estáveis, é fazer a desestruturação, romper esses anéis aromáticos, que muitas vezes são muito estáveis, e tornar esse composto mais suscetível às quebras e à mineralização. Então, por consequência, liberando os metais aí de forma bem mais adequada. Aqui só alguns exemplos de como o radical hidroxila é formado. Usualmente, nós empregamos agentes precursores dos radicais, como o ozônio e o peróxido, e pode ser catalisado aí por mecanismos de irradiação, como a radiação ultravioleta. Então, num processo em que eu utilizo a radiação ultravioleta, ela dá o start inicial de produção desses radicais hidroxilas, gerando então os primeiros grupamentos OH, e isso por um processo em cadeia acaba produzindo outros, né? A gente tem aqui combinações de somente peróxido com UV, ozônio com UV, peróxido mais ozônio e UV, mas eu também posso ter reações químicas, tais como a reação Fenton, no qual o ferro catalisa a quebra do peróxido, fazendo então a geração do radical hidroxila catalisado pelo átomo de ferro. Essa pode ser também mais pronunciada, com melhor eficiência, quando irradiada por UV. Os persulfatos também têm a capacidade de gerar radicais, só que nesse caso, um radical sulfato. E aí, quando a gente gera esse radical sulfato, ele também tem um alto poder de oxidação que pode promover os mesmos mecanismos que o hidroxila, o radical hidroxila. A gente também tem sistemas heterogêneos, no qual a gente faz o uso de semicondutores, né, como o dióxido de titânio, que tem, quando irradiados, interagem com moléculas de água e geram o radical hidroxila também por conta de uma quebra gerada aí por um capacitor superficial desse semicondutor. Esse tipo de abordagem com superfícies sólidas, né, imobilizadas em placas, ela é muito utilizada para tratamento de resíduos e tem pouca aplicação em preparo de amostra. Pode ser utilizado também como suspensões, o dióxido de titânio inserido nesse contexto como suspensão,
e aí atuando nessa catálise heterogênea. Depois o dióxido de titânio é separado da solução e a gente pode fazer as determinações. O processo todo, né, então quando a gente está falando de geração de radicais, tem a ver com a quebra das ligações químicas. Então, quando a gente está falando de uma ligação química e que existe o compartilhamento dos elétrons, né, então nós estamos falando de ligações covalentes, eu tenho lá, por exemplo, um composto A ligado a um elemento B, né, compartilhando seu elétron numa ligação qualquer. Quando essa ligação é irradiada por ultravioleta, por exemplo, ela é rompida, só que não de forma iônica, né? Eu não vou produzir cátions e ânions. Cada um desses átomos vão ficar com o seu próprio elétron, gerando então os radicais livres que a gente conhece. E esses radicais, sim, têm uma instabilidade muito elevada, por consequência, eles são muito reativos. Aqui alguns exemplos da geração, né? O peróxido, ele rompe ali a ligação OH por conta da radiação ultravioleta, gerando então dois átomos, né, do radical hidroxila. O radical hidroxila em contato com outros peróxidos podem produzir reações em cadeia, gerando então outras espécies, como o HO2 radical. O sulfato, né, como eu havia dito no slide anterior, ele também pode gerar, o persulfato também pode gerar radicais sulfatos que têm um poder de oxidação bastante elevado. Por consequência, eles, reagindo com a água, geram como produto radicais hidroxilas novamente. Então veja que acaba conduzindo tudo a um radical hidroxila, porque a gente está em meio aquoso. Então, o maior composto presente ali no meio é a água. O ozônio, né, também em meio aquoso, ele acaba fornecendo um dos seus oxigênios para a água e produzindo peróxido. Por consequência, o peróxido gera o radical hidroxila, como a gente viu. E aqui embaixo, né, é o mecanismo de geração heterogêneo, onde a gente tem o dióxido de titânio, que é esse semicondutor, tem uma vacância de elétrons e por conta disso ele interage com a água produzindo radical hidroxila. Né? Essa produção ela também é dependente da radiação ultravioleta para que ocorra. Então vejam que para as reações químicas de geração do radical hidroxila, ela pode acontecer quimicamente, mas de modo geral ela é melhor ou é mais eficiente quando eu tenho a irradiação, né, principalmente da radiação ultravioleta, no qual ela é catalisada e produz de forma muito mais eficiente o radical hidroxila. A grande vantagem desse sistema é que o produto da reação, em todos os casos, é água. E eu não necessito, por exemplo, de nenhuma adição de outro composto a não ser o peróxido ou um gás como o ozônio para fazer isso. E a radiação ultravioleta também pode ser facilmente gerada por uma lâmpada sem adicionar nenhum tipo de contaminante à nossa solução, à nossa amostra também. O peróxido de hidrogênio ele pode ser obtido, a gente viu já em aulas anteriores, que ele tem elevada pureza. Então, o próprio peróxido de hidrogênio já tem a capacidade de oxidar, contribuindo então agora com radicais hidroxila, ele se torna muito mais eficiente dentro desse processo. A fotólise tem maior eficiência quando a gente está em meios alcalinos. Isso é fácil de entender porque eu tenho concentrações de hidroxilas muito maior nesse sistema, então a probabilidade de gerar radicais OH em meio rico de OH é aumentada quando a gente tem essa situação. Então, o ajuste do pH favorece esse tipo de processo, mas ele não é necessário. Muitas vezes,
o preparo da amostra, ele não pode ter alterações do valor do pH para não prejudicar a técnica analítica que a gente vai empregar depois. Então, por exemplo, uma análise por eletroforese capilar ou uma análise eletroquímica em que os íons H+ prejudicam todo o processo de determinação, não permite que a gente faça o preparo de amostra convencional com ácidos. E, nesse caso, os processos oxidativos avançados têm uma vantagem bastante grande em relação aos outros. Então, para os preparos de amostras com POA, o reagente químico talvez mais interessante e o mais importante dentro desse processo é o peróxido de hidrogênio. Ele pode ser utilizado aí nas concentrações usualmente de 50% e 30%. Existe também de 70%, mas ele é muito instável e é perigoso de trabalhar, né? Ele pode ser explosivo. Usualmente, né, no laboratório, a concentração que a gente encontra mais facilmente é o de 30%. Os potenciais de oxidação do peróxido são diferentes em meio alcalino e meio ácido, sendo mais eficiente em meio ácido. Tá? Meios alcalinos, eles se decompõem com o tempo. Então, apesar da gente ter uma eficiência grande de fotólise em meio alcalino, a durabilidade do peróxido no meio ele é reduzido por conta disso. O peróxido também ele pode ser facilmente eliminado das soluções pelo simples aquecimento. Né? Quando a gente aquece, aumenta 10 graus, a gente já está diminuindo esse potencial em 2,2 vezes. Então, o peróxido, vamos dizer que você fez uma oxidação utilizando peróxido de hidrogênio e depois você quer eliminá-lo, basta aquecer a sua amostra que ele vai mandar embora isso daí. Então, quando a gente está falando de fotólise da radiação ultravioleta, nós estamos falando de alterações dos elétrons da camada de valência. Nós estamos falando de rompimento das ligações químicas. Vejam aqui que conforme a gente vai reduzindo os comprimentos de onda, aumentando a energia desse sistema, né, nós temos maior energia correspondente de fotólise. Então, por exemplo, na região do ultravioleta germicida, que a gente fala, que é a ultravioleta que já começa a esterilizar, a ter degradações químicas, que está na ordem de 220 nanômetros, nós já temos energias na ordem de 544 kJ/mol. O que esse 544 kJ/mol pode fazer? Veja aqui que a gente tem várias ligações químicas, né? Vários compostos possíveis com suas ligações químicas. E se a gente, por exemplo, irradiar com 220 nanômetros, todos esses marcados em vermelho são suscetíveis à quebra da radiação UV. Então veja que a própria radiação ultravioleta, só ela, né? Ela já é capaz de promover a degradação, a quebra de ligações químicas de diversos compostos, diversas ligações químicas. Então, promovendo gradualmente a decomposição desses elementos. E quanto mais tempo ficar exposto a essa radiação, maior vai sendo os processos de decomposição, podendo chegar até a CO2, né, o processo final da decomposição em si. Então, quando a gente faz a decomposição por radiação UV, eu posso expor diretamente os compostos a essa radiação, muito eficiente, mas com uma limitação que é muito demorado, porque a radiação ultravioleta ela vai ficar a poucos milímetros da superfície desses compostos em si. Então, o processo é bastante lento, bastante demorado. Então, para poucos miligramas de amostra, você vai ter aí horas de radiação para que isso se proceda. A gente viu também que a radiação UV catalisa esses processos oxidativos
e aí está talvez a grande vantagem do uso da radiação ultravioleta, não sozinho, mas junto aos processos avançados, que além da gente gerar essa decomposição pela própria UV, a gente vai ter agora a contribuição dos radicais hidroxilas nesse processo. Então, existem várias lâmpadas de radiação ultravioleta empregadas para esse princípio de preparo de amostra, sendo que as mais comuns são as lâmpadas fluorescentes e a lâmpada de vapor de mercúrio. A lâmpada de vapor de mercúrio é a mais utilizada nos sistemas de preparo de amostra, porque é a que tem a maior potência, né, por área. Ela consegue concentrar a maior quantidade de radiação UV. Então, essas daqui são as lâmpadas de deutério, é aquelas lâmpadas com alta estabilidade química, ela tem os comprimentos de ondas mais estáveis, entretanto a potência dela é bastante baixa. Ela pode ser aplicada para microsistemas onde a gente quer fazer uma decomposição muito pontual. As lâmpadas de xenônio também têm uma abrangência bastante grande, têm potências elevadas, entretanto também elas são aplicadas apenas a microsistemas, processos mais pontuais. As lâmpadas fluorescentes talvez são as de mais fácil acesso no comércio. É como fossem lâmpadas fluorescentes convencionais que a gente tem em casa. Elas são conhecidas como lâmpadas germicidas, né, normalmente encontradas com comprimentos de onda de 220 a 240 nanômetros. E elas têm um limitante que a potência dela é distribuída por área. Então, se eu quero aumentar potência, as lâmpadas têm que ser cada vez mais compridas. Então, elas são adequadas, por exemplo, para sistemas em fluxo, onde eu enrolo a minha bobina reacional em torno dessa lâmpada. Mas para sistemas mais pontuais, isso daí já é um limitante. Já as lâmpadas de vapor de mercúrio são talvez as mais apropriadas para esses sistemas de preparo de amostra, no qual a gente tem aqui baixas pressões que produzem quantidades de radiação UV bastante elevadas e são as lâmpadas de maior potência. Então a gente tem lâmpadas de 500, 750 watts, né, todas centradas aí nesse bulbo central. Então em poucos centímetros, né, de área eu consigo ter potências elevadas de radiação UV. Por esse motivo, esse tipo de lâmpada são as lâmpadas mais usadas para o preparo de amostra. Aqui alguns fotorreatores que usam esses dispositivos, né, principalmente aquela lâmpada de vapor de mercúrio. Esse é um equipamento comercial produzido pela Metron, que chama UV Digester. Né? Como ele funciona? A gente tem uma lâmpada de vapor de mercúrio central, tubos de quartzo posicionados aqui no seu entorno. Aqui vejam que obrigatoriamente os tubos têm que ser de quartzo, porque para ser transparente a radiação ultravioleta. Lembrando que vidros comuns, como o vidro borosilicato, absorvem a radiação UV. E obrigatoriamente também, né, nesses sistemas, ele é blindado para proteger o operador da radiação UV gerada aqui dentro. Normalmente esses sistemas ficam girando para ter a maior distribuição, a maior homogeneidade da distribuição da radiação UV. E também tem sistemas de refrigeração. Uma vez que essas lâmpadas, apesar de ter elevada potência, elas aquecem também bastante, porque elas também geram radiação infravermelho. Então, esse sistema de refrigeração, no caso aqui do equipamento da Metron, é dada por um fluxo de água. Então, a radiação UV é ligada e irradia os frascos, né, de forma a decompor a matéria orgânica presente. Isso é muito utilizado para análise de águas residuárias, né, principalmente para os cromatógrafos iônicos, que não podem ter alteração do pH, e para as técnicas eletroquímicas, né, voltametria e todas as outras que também são muito suscetíveis ao pH. Aqui é um outro modelo da Kerner Analytics Sensky, o V1000.
Também utilizo uma lâmpada de vapor de mercúrio central, tubos de quartzo, no mesmo esquema, né, do equipamento da Metron, fazendo a mesma função de irradiar as amostras através desse processo. Aqui um sistema laboratorial publicado no Water Science para também tratamento de água, no qual aqui ele faz a inserção de um fluxo, borbulhamento de ar sintético ou uma fonte de oxigênio com uma lâmpada ultravioleta. Então eu tenho um compartimento que contém a amostra, que vai constantemente sendo agitada, e aqui em cima eu tenho uma placa de quartzo, por onde permite a passagem da radiação ultravioleta. Então, nesse caso, o fluxo borbulha dentro dessa amostra, fornecendo constantemente o oxigênio que vai gerar os radicais hidroxilas, e a amostra vai sendo irradiada por esse processo, né? Vejam que em qualquer um desses sistemas que eu estou apresentando, o tempo de decomposição é bem elevada, né? Ele não vai ser diferente dos outros sistemas que a gente tem falado, né? No qual são poucos minutos de aquecimento. Aqui a gente está falando de horas de irradiação, tá? A grande vantagem desse esquema é que a gente consegue fazer o tratamento de de volumes bastante grandes, né? Posso fazer até litros de amostra durante esse processo. Essa daqui é uma sonda, né, que pode ser inserida dentro de frascos com amostra, né? Então eu tenho uma camisa de quartzo, onde o filamento com a lâmpada é inserida dentro desse tubo, e esse tubo é inserido dentro de um frasco contendo amostra. Então eu posso colocar isso em tanques, por exemplo, para fazer irradiação. Aqui são os sistemas em fluxo, no qual a gente usa aquelas lâmpadas tubulares. Eu enrolo a bobina, normalmente pode ser de quartzo ou de um polímero transparente à radiação UV, no entorno desses tubos, e passo então a fazer irradiação. Existe também sistemas em fluxo, isso aqui normalmente utilizado para gases, no qual eu tenho um bulbo de quartzo, e através de um fluxo, né, de ar conduzido através disso, ele recebe a irradiação UV dentro desse sistema. Os sistemas que eu já apresentei para vocês em preparo de amostra como radiação micro-ondas, né, as lâmpadas UV, que podem ser inseridas dentro dos sistemas de preparo de amostras assistido por radiação micro-ondas. A vantagem, né, só repetindo mais uma vez, a vantagem desse sistema é que eu tenho a decomposição convencional dos ácidos com a radiação ultravioleta, com a radiação micro-ondas, e aí aqueles compostos mais estáveis, aqueles compostos aromáticos, fenólicos, que têm grande estabilidade, são complementados na sua decomposição pela radiação ultravioleta. Existem outros frascos de decomposição ultravioleta, agora tubos, né, de ensaio, em que eles têm um corpo externo preenchido com vapor de mercúrio, e eu coloco a amostra dentro desse frasco. Quando esse tubo é inserido dentro do forno de micro-ondas, ele acende como uma lâmpada, né? Então vejam aqui algumas fotos, um balão volumétrico no qual a gente tem aqui a geração da radiação ultravioleta, um tubo de preparo para fluxos gasosos, todos eles ativados também por radiação UV. Então, quando eu tenho vapor de mercúrio, né, dentro desses sistemas a baixa pressão, e quando irradiados por micro-ondas, eles acabam gerando radiação ultravioleta. Sistemas em fluxo com esses esquemas de geração de radiação ultravioleta catalisado aí pela micro-ondas também são apresentados, né? Nesse caso aqui, um sistema em fluxo que fica circulando, né, a um volume grande de amostra durante todo esse processo.
Então eu tenho um forno de micro-ondas que fornece a radiação UV e acende, fornece a radiação micro-ondas e acende a lâmpada de UV. E através de uma bomba ele circula todo esse processo. Bom, quando a gente está falando então de radiação UV, processos oxidativos avançados, nós majoritariamente, né, a grande maioria dos trabalhos estão falando de soluções aquosas. Por quê? Né, a gente já discutiu que quando o teor de carbono é muito elevado, o tempo, né, necessário para esse tratamento é bastante amplo. Então, ele acaba ficando inviável. Já para águas bebidas, né, soluções que têm teores menores de carbono, ele se apresenta como uma grande vantagem, principalmente quando o procedimento analítico não permite alterações bruscas do pH do meio reacional. Então, aqui alguns exemplos só, né, todas elas aplicadas a técnicas eletroquímicas. Vejam que utilizam lâmpadas de alta potência, 150, 500, 800 watts, e o tempo de irradiação, né? São todos tempos longos, olha, 12 horas, 1h30, 2 horas, mas ele é capaz de fazer coisas que os outros sistemas de preparo de amostra não fazem, né, por conta das alterações de pH. Então aqui, novamente, só para voltar àqueles ensaios de UV com micro-ondas, esse é o trabalho original da lâmpada, dado lá pelo grupo do professor Gunther Knapp, no qual vejam que a digestão catalisada, assistida aí pela radiação ultravioleta, foi bastante eficiente. E o mais interessante e o mais importante que a gente deve destacar é o baixo teor de carbono orgânico remanescente por conta desse processo assistido aí por radiação ultravioleta. A minha tese de doutorado foi baseada também no uso dessas lâmpadas e vejo que quando a gente também tem a radiação ultravioleta, né, a gente tem maior eficiência de decomposição, então favorecendo esse processo de degradação. Aqui um trabalho bem interessante que não foi utilizado a radiação ultravioleta para decompor, degradar a matéria orgânica, mas sim para converter algumas espécies químicas. Nesse caso, ele convertia nitrato a nitrito dentro do reator UV. Então, essa reação fazia com que fosse gerado, quando a lâmpada UV estava ligada, as espécies nitrito, né, por conta da presença dos nitratos, e aí conseguia-se fazer a determinação, a quantificação em sistemas em fluxo por conta disso. Né? Então veja que os resultados são bem condizentes pelo método convencional e o método proposto aqui pela análise em fluxo. Um estudo também bem interessante apresentado aqui no Micro Chemical Journal é a especiação de arsênio utilizando também essas radiações ultravioleta. No caso, um procedimento convencional de análise fazendo uso de agentes redutores, né, fazia então a determinação das espécies de arsênio 5 a arsênio 3. Então, quando eu pegava a minha amostra, analisava ela direto, determinava arsênio 3. Se eu pegasse essa minha amostra, fizesse um procedimento de redução com ácido clorídrico e alguns outros reagentes, convertia todo o arsênio 5 a arsênio 3. Então, a somatória do arsênio 3 já presente mais o arsênio 5 dava um valor total. Quando esse procedimento, essa amostra era fotoirradiada, ele também convertia todos os arsênios orgânicos a formas inorgânicas. Então, eu conseguia, nesse processo, né, fazer a determinação do arsênio total. Então, por diferença, ele conseguia determinar quanto tinha de arsênio orgânico, quanto tinha de arsênio 5 e qual a quantidade de arsênio 3 nessa amostra. Então, ele fazia uma especiação, né, a partir de uma
um procedimento sequencial aí, utilizando a radiação UV para fazer a oxidação dessas amostras. Vejo que os resultados são obtidos, recuperaram os valores de forma bastante adequada, né? A gente sabe que a determinação de arsênio não é um procedimento muito fácil, muito tranquilo de obter. Então, para finalizar, né, quando a gente fala do uso da radiação ultravioleta para preparo de amostra, a gente tem algumas vantagens. A principal que eu destacaria é a não necessidade de fazer uso de ácidos, não há aumento de temperatura significativo. Como os sistemas são fechados, a gente praticamente não tem contaminação e é um sistema bastante seguro, porque essas lâmpadas não vão gerar pressão, não tem nenhum tipo de risco ao operador. E eu posso fazer volumes de amostra bastante grandes. As principais desvantagens são que é um procedimento lento, os teores de carbono residual são elevados por conta daquele processo em cadeia, né? Então ele vai quebrando primeiro as ligações químicas, depois ele vai diminuindo o tamanho das moléculas até chegar no valor do CO2, só que isso é muito demorado. Então, por consequência, acaba não sendo muito eficiente esse processo. E não funciona muito bem para amostras sólidas, né? Por todo o processo que eu venho relatando até agora. Então, quando a gente faz a junção de micro-ondas com UV, a gente tem algumas vantagens nesse sistema. Então, por exemplo, eu posso fazer a decomposição de amostras sólidas agora. Né? Por quê? O procedimento de decomposição convencional do micro-ondas vai fazer essa etapa e depois a UV vai fazer a quebra por fotólise daqueles compostos mais estáveis. Né? Tenho algumas limitações também de custo, a segurança do próprio sistema de micro-ondas e a quantidade de amostra tem que ser reduzida, não dá para fazer quantidades elevadas por conta disso. Mas vejam que a combinação desses processos elimina uma limitação da fotoirradiação, que seria o uso de amostras sólidas que a gente tem. Então é isso, pessoal. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.